Olá, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de ver você por aqui. Porque se você está aqui, é que você se interessou no tema da confiança. E que você quer saber mais, não é isso? No último vídeo, eu falei justamente sobre um pouco de onde que vem essa questão da confiança. O que gera essa desconfiança no mercado? E agora eu quero te mostrar hoje o que está justamente compondo essa confiança. Qual é a metodologia que nós temos por trás? Quais são os traços que nos levam a poder entender melhor como funciona a questão da confiança, dos relacionamentos das pessoas, ok? Mas antes disso, eu quero falar para você que é coach, consultor, que talvez trabalhe com desenvolvimento humano, psicólogo, ou de repente recrutador, né? Gerente de recursos humanos, pessoas que estão simplesmente interessado em ser humano. Eu quero trazer uma reflexão para vocês. E a reflexão é a seguinte: a gente está hoje num mercado extremamente competitivo, muito competitivo. E ele vai se tornar cada vez mais competitivo. A inteligência artificial vai substituir muito trabalho produtivo. E o que vai sobrar para o ser humano quando a grande maioria dessas tarefas mais produtivas vão ter sido substituídas pelo robô? Para mim, na minha opinião, o que vai sobrar é justamente relacionamento. Afinal, o robô ele vai talvez até se comunicar melhor do que nós, mas o robô não se relaciona. O robô não se relaciona porque a relação ela depende de emoções, ela depende de espontaneidade. E isso é 100% humano. Então as pessoas que tiver valores, as pessoas que tiver liderança, as pessoas que souberam justamente se relacionar, são pessoas que no futuro irão se destacar. E aí que existe uma grande oportunidade de não só se desenvolver como pessoa e profissional com relação a isso e se posicionar no mercado, como ajudar as pessoas a se formar, a se preparar para essa nova realidade que está chegando a grandes passos. A segunda coisa é que o nível de exigência no futuro vai continuar crescendo. Cada vez mais o mundo se globalizou e o mundo está cada vez mais conectado e a gente exige cada vez mais um nível de qualidade, a gente exige cada vez mais eficiência, eficácia nos processos. Como que nós, em termos de profissional, empresário, empreendedores, nós posicionamos com relação a isso? Estamos preparados para poder se destacar no mercado com relação a isso? Nós temos métricas no nosso negócio para poder justamente garantir essa eficiência e poder medir essa eficiência e também atender os níveis de exigência dos clientes? Fica a pergunta. A globalização, né, eu falei já um pouquinho, ela vem nos trazer justamente mais concorrência. Ainda mais depois dessa pandemia. A pandemia forçou a informatização, a digitalização e obrigou as pessoas a aprender a trabalhar à distância. Isso faz com que hoje muitas dinâmicas nas empresas continuem online depois da pandemia. Se instalou agora o trabalho híbrido, né? Onde parte home office, parte no trabalho. Então, olha só, isso faz com que nossos concorrentes não são mais locais. Nossos concorrentes, a nossa competitividade é global. Eu vou te dar um exemplo concreto. Eu atendo como coach brasileiros que estão na França. E eles me escolheram porque eu sou francês e porque eu falo fluentemente português e conheço a realidade dos dois lados do Atlântico. E eu estou trabalhando com pessoas morando na França me pagando em euros
desde aqui do Brasil. Então, de uma certa forma, eu estou fazendo concorrência para os coaches franceses que estão lá. Olha só essa globalização. Já perdi a conta de quantas vezes recebi propostas de agências de marketing da Índia oferecendo seus serviços para mim aqui no Brasil, em português do Brasil, falando português, indiano. Olha só, cobrando talvez 1/10 do que um brasileiro cobraria aqui. Você percebe que essa globalização ela torna o mercado cada vez mais competitivo? E que nós temos que nos posicionar com relação a isso? Como você se destaca a nível global? Você já se destaca a nível local? Imagina a nível global, como que você pode fazer isso, né? E o último ponto que eu quero trazer é a questão da instantaneidade. Hoje em dia as pessoas, o nível de paciência das pessoas diminuiu muito. As pessoas querem tudo na hora. Hoje você compra uma coisa pela internet, você quer que chegue o mais rápido possível. Existem algumas empresas de delivery que conseguem te entregar quando você mora nas grandes capitais no mesmo dia em que você comprou. Olha que louco. Olha a logística, a agilidade que tem com relação a isso. E você, no seu negócio? Você é tão ágil? Você tem ferramentas que te permitem ter agilidade? Você tem processos que te ajudam nisso? Bom, essas quatro provocações que eu estou trazendo para você, na verdade, é para te fazer pensar sobre justamente como você está se posicionando hoje e como você pretende se manter competitivo amanhã. Então, para isso, eu quero te propor para você refletir sobre quais alavancas de sucesso você tem para a sua consultoria. Eu vou trazer 3 aqui. 3 alavancas que, para mim, vão poder fazer a diferença no mercado. Tá? E isso é muito baseado na minha experiência. A primeira grande alavanca que eu quero te sugerir é a alavanca da vocação do serviço. Se você é coach, se você é psicólogo, terapeuta, se você é formador, né? Gerente de recursos humanos, não importa, se você trabalha com serviço, a primeira alavanca do negócio tem que ser a vocação do serviço. Então, olha só, o que é a vocação do serviço? A vocação do serviço, para mim, são 3 coisas. Primeiro, é você querer fazer as coisas por propósito. Ou seja, você realmente saber o porquê que você faz as coisas. E que isso vem conectado com sua essência. Que isso vem conectado com sua missão de vida. A segunda coisa é você, na verdade, ser capaz da prática da abnegação. O que é a abnegação? É você se esquecer de si mesmo para você se entregar para seu cliente. Isso não é fácil para todo mundo. Isso se você vender 1 hora do teu tempo, essa hora não te pertence mais. Pertence ao cliente que comprou. Então, se durante essa hora você está pensando em outra coisa do que no seu cliente, você está sendo no mínimo desonesto com ele. Ou seja, você não está aqui para pensar durante essa hora nos seus problemas, está aqui para poder pensar nos problemas do seu cliente. E essa capacidade de se desligar de si mesmo, para poder se focar, se concentrar e se conectar 100% com o seu cliente, isso não é para qualquer um. E a terceira coisa, a vocação do serviço, para mim, é você encontrar a sua satisfação a partir do resultado do seu cliente. Ou seja, o meu resultado, o dinheiro que eu vou ganhar, a fama que eu vou ganhar, o sucesso que eu vou ter, depende do sucesso do meu cliente. Eu me realizo pelo resultado do meu cliente. Esses são os três pilares para mim da vocação do serviço.
Isso se aplica a qualquer prestador de serviço. Pode ser um médico, pode ser um professor, um coach, qualquer prestador de serviço, para mim, tem que ter essa primeira alavanca de negócio, de sucesso no seu negócio. A segunda alavanca que eu quero trazer para você é a questão da previsibilidade. A gente vê muito prestador de serviço, como a prestação de serviço ela acontece, né, muito no presente, não tem como fazer estoque de horas, né? Eu tenho umas horas para poder vender e isso acontece na mesma hora, né? Eu não tenho como dar garantia sobre esse serviço, né, mostrar antes, o cliente não tem como ver antes, né, de comprar. Então, de uma certa forma, eu tenho que ter uma certa previsibilidade no meu negócio. O que é essa previsibilidade? Primeiro é você ter uma proposta de valor, né? Qual é a sua proposta de valor para o mercado? Quanto maior é a sua proposta de valor, mais o seu cliente consegue se projetar, mais o seu cliente consegue enxergar aquilo que você tem para oferecer. Ele consegue prever, ele consegue se antecipar, ele consegue ver. Isso promove a fé, né? Fé no seu produto, fé no seu trabalho. A segunda coisa é a questão do preço e da viabilidade econômica. Uma coisa é proposta de valor, o valor que você entrega, outra coisa é o preço que você coloca ao seu serviço ou ao seu produto. E isso tem que entrar dentro de uma viabilidade, não é o chuto, o preço, não é chutado. Não, eu acho que eu posso cobrar tanto, não é na cara do cliente, não. Por trás desse preço existe uma viabilidade econômica, existe uma maneira de calcular isso, uma lógica de precificação. Isso também vai me ajudar a ter previsibilidade, porque eu vou conseguir antecipar o que é custo, o que é lucro, né? O que é remuneração. A gente vê muitos consultores confundindo lucro com remuneração. O seu lucro ele vem depois de você ter se remunerado. E por fim, a questão dos investimentos. Que investimento você faz para poder se manter competitivo? Para você manter-se à frente do seu negócio? Para você crescer, continuar aprendendo com o seu negócio? Continuando a se desenvolver? E aí esses investimentos são investimentos, pode ser em tecnologia, pode ser em material e pode ser em você. Investimento de aprendizagem, de conhecimento. A humanidade evolui muito rápido hoje em dia, a gente não pode ficar parado. Então você percebe que esses elementos me ajudam a ter uma previsibilidade, eu consigo me inscrever dentro da linha do tempo, né? Tanto minha quanto do meu cliente. Terceira alavanca que eu quero te propor para poder ter sucesso na sua consultoria é a questão do posicionamento. E com relação a esse posicionamento, a ideia é você começar, para você pensar em ter uma proposta clara. O que é uma proposta clara? É você escolher o que você quer fazer. Sabe aquelas consultorias que faz tudo? Né? O cara faz tudo, você pergunta para ele, faz tudo. A gente não consegue indicar uma pessoa dessa. A gente não consegue lembrar de tudo que ela faz. Ah, ela faz tudo, mas isso transmite credibilidade? Você faz tudo? Agora, imagine você poder se tornar uma autoridade, um especialista e ser reconhecido como um especialista e uma autoridade no seu setor de atividade, na sua região. E você tem uma proposta muito clara com relação àquilo. Aí sim, as pessoas começam a te chamar, começam a te indicar. Telefone toca, você recebe convite, você é consultado, você é entrevistado, porque justamente as pessoas entendem claramente qual é a sua proposta. Segunda coisa é você ter uma marca poderosa. A marca pode ser o seu próprio nome. Não estou falando de marketing aqui, não estou falando de logo, não estou falando nada dessas coisas, estou falando de uma marca. As pessoas associar a tua marca à tua proposta, o teu nome à tua proposta. Você sedimentar isso, você consolidar isso. A pessoa bateu o olho, já associou. Né?
A gente tem as marcas famosas, por exemplo, como Bombril, Gillette, Cotonete. Não são coisas que a gente associou a marca ao produto? Como que você consegue ser um Bombril? Como que você consegue ser uma Gillette, um Cotonete? Que isso fique, que o nome da sua marca fique associado diretamente à sua proposta. E depois você tem que ter uma estrutura ágil. Essa estrutura ágil é uma estrutura enxuta, uma estrutura ágil que permita justamente se adaptar. A gente viu na pandemia quantas empresas quebraram porque tinha uma estrutura muito inchada, muito complicada, muito complexa. Não conseguiram se adaptar. Então você tem que ter uma estrutura ágil. Essa estrutura ágil, ela implica tecnologia, ela implica processo, ela implica uma série de coisas que você vai ter que investir. Então, essas são 3 propostas de alavanca. Obviamente poderia ter muito mais, né? Poderia ter muito mais. Mas essas são as 3 que eu estou te convidando a começar a implantar no seu negócio. Por que estou te falando tudo isso? Porque justamente estamos no momento agora em que nós procuramos pessoas que queiram fazer negócio, pessoas que queiram justamente se posicionar como uma autoridade no mercado e principalmente com relação ao tema da confiança. Você viu no último vídeo o quanto a confiança é importante. A gente até viu alguns nichos de negócio em que a gente poderia aplicar, onde a gente poderia trabalhar com o tema da confiança. E aí, agora eu quero trazer para vocês, justamente, relembrar um pouco aquilo que a gente falou sobre a confiança, reconectar com esse tema da confiança. E aí, para isso, eu quero só relembrar os 3 conceitos que eu te trouxe no último vídeo e vou te trazer mais conceitos para te explicar ainda mais o que está por trás dessa confiança. Então, olha só, lembra que a primeira coisa, o primeiro conceito que nós vimos no vídeo anterior é a diferença entre a palavra insegurança ou segurança, confiança e desconfiança e confiabilidade e credibilidade. A diferença entre esses 3 conceitos. Lembra que tudo começa com emoções. Essa emoção, ela me traz um sentimento, uma emoção de me sentir protegido com medo. A partir do momento que eu extravaso esse sentimento, essas emoções e transformo isso em comportamento, aí sim eu entro no campo da confiança ou da desconfiança. Eu começo a demonstrar isso, isso pode aproximar ou afastar as pessoas. E aí a gente está falando de relação. Eu observando o outro me observando. E quando esses comportamentos se estabelecem no tempo e se tornam um padrão comportamental, se tornam um padrão de caráter, aí eu entro na questão da confiabilidade ou da incredibilidade, que tem muito a ver com a intenção da pessoa, com a finalidade que ela tem, né? Então, existem pessoas que não são confiáveis, mas que podem utilizar a competência da confiança para enganar os outros, não é? Então a gente tem que ficar alerta, cada vez que a gente sinta que tem uma coisa errada no ar, a gente tem que se perguntar, isso é uma questão de emoções, é uma questão de relacionamento, a comunicação não está passando bem, tem algum problema comportamental que me incomoda, ou é um problema de intenção, a pessoa está querendo me prejudicar? Tenta fazer essa avaliação. O segundo conceito que nós vimos foi o conceito da escala da confiança. Lembra que existem vários graus da confiança e que essa escala a gente associou ela um pouco à temperatura. A água com 0 grau congela, então uma relação congelada, uma relação travada. Com 100 graus a água evapora e também o vapor pode queimar. Então, a gente percebeu que as 2 pontas desta escala podem ser perigosas. Então, a gente percebeu que, na verdade, na vida, o grande objetivo é manter esse equilíbrio, né? E a gente viu que, de vez em quando, ser um pouco cauteloso pode ser prudente, pode ser bom. Então, não tem problema, às vezes, em desconfiar um pouquinho de forma cautelosa, de forma prudente, né? Mas o ideal é a gente ter uma confiança saudável e não exagerada. Porque a confiança exagerada também, ela pode ser tão exagerada que ela gera desconfiança. Ou a gente também pode
se tornar tão confiante que a gente começa a relaxar, baixar a guarda e aí que o acidente acontece, né? E depois o terceiro conceito que nós vimos foi o conceito dos 3 níveis da confiança, né? Que existe a autoconfiança, a confiança que a gente tem em nós mesmos, a confiança dada e a confiança recebida. E que esses 3 níveis formam um círculo virtuoso, um ciclo vicioso, né? Que é o princípio da reciprocidade. Se eu não tenho, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho confiança em mim, eu vou ter dificuldade em dar para o outro. E se eu não dou confiança ao outro, o outro não vai me devolver essa confiança e isso vai retroalimentar negativamente a minha. Então eu entro no ciclo vicioso. E o contrário é verdade. Eu tenho confiança em mim mesmo, consigo confiar no outro, o outro me devolve essa confiança e retroalimenta positivamente a mim. Tá? Então esses eram os 3 conceitos que a gente viu na última vez. Então eu quero dar continuidade agora e a gente vai agora poder ver uma ferramenta. Eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que vai nos ajudar a justamente ver como foi modelizado a confiança. Então convido vocês agora a assistir o nosso pequeno vídeo que vai apresentar a ferramenta StarTrust. Sabe aquela situação em que você sente que tem algo errado no ar, mas não sabe explicar o que é? Às vezes, por melhores que sejam nossas intenções, nossos comportamentos podem demonstrar desconfiança e fazer com que as pessoas ao nosso redor adiem decisões, recusem propostas ou até mesmo se afastem de nós. E se você pudesse entender essas situações? Imagine dominar os comportamentos que promovem confiança e entender aqueles que geram desconfiança. É esse o poder de StarTrust. StarTrust é mais do que um diagnóstico dos seus próprios níveis de confiança. Ele aumenta a sua performance e melhora a qualidade dos seus relacionamentos. Com décadas de experiência no meio corporativo, constatamos que a confiança é um dos principais freios no desenvolvimento das organizações. Depois de anos de pesquisa e explicações práticas, identificamos os 3 eixos e as 9 dimensões da confiança. Desenvolvemos, então, uma metodologia de medição e análise destes elementos, aplicável a qualquer relacionamento. São 9 dicotomias, ou seja, 9 habilidades que podem promover confiança ou gerar desconfiança. A confiança está presente em toda a nossa vida. Por isso, escolhemos medi-la de forma específica nos diferentes ambientes em que vivemos. Criamos, assim, vários questionários e relatórios, realmente representativos dos âmbitos nos quais nos relacionamos. Seu relatório apresentará vários resultados que lhe permitirão entender exatamente o que está de fato acontecendo nos seus relacionamentos. Assim, você poderá identificar com facilidade em qual momento você suscita desconfiança e quais comportamentos você precisa mudar para promover confiança. Não existe diploma para a confiança, é uma competência que requer uma atenção constante. Comece agora. Basta preencher um questionário online e você receberá uma devolutiva de um consultor StarTrust que lhe ajudará a elaborar um plano de ação personalizado. Decida desde já melhorar sua qualidade de vida e seu desempenho profissional por meio de relacionamentos saudáveis e duradouros. Como diz o ditado, confiança se ganha de gota e se perde de balde. A confiança começa consigo mesmo. Acesse agora nossa página, conheça os casos de sucessos, veja como a StarTrust pode ajudar tanto você quanto a sua organização. Pense no quanto você pode ganhar a curto prazo, melhorando seu nível de confiança. Entre em contato conosco. Ok, o que achou do vídeo? O que achou da ferramenta? Ficou curioso em conhecer mais? Então, eu quero agora te dar um pouco mais de detalhes sobre justamente o StarTrust e a metodologia que o StarTrust traz para poder entender a confiança, né?
Então, a primeira coisa que tem que entender é que a confiança, para ser medida, ela precisa ser contextualizada. Ou seja, a gente precisa de olhar para uma situação em particular, né, uma relação, e a gente analisa essa relação. Para isso, o StarTrust desenvolveu vários tipos de questionários, né, testes de confiança, que são contextualizados num ambiente bem específico. Né? Eu vou te apresentar agora os diferentes relatórios que existem, os diferentes ambientes que existem. Né? O primeiro é o ambiente corporativo. E no ambiente corporativo nós temos dois tipos de relação. A relação das lideranças com os liderados, né? e a relação dos colaboradores com relação à empresa. Né? Então, o primeiro relatório que a gente traz aqui é o relatório do StarTrust Manager, que é voltado justamente para os líderes de uma empresa, né? Ou seja, gerentes, diretores, pessoas que têm colaboradoras sobre a sua responsabilidade, ok? Depois nós temos o StarTrust Employee. O StarTrust Employee é voltado então para o colaborador, para o empregado, né? E como que ele se lida, na verdade, se relaciona com a empresa, com a hierarquia, com os seus colegas, né, e seus fornecedores. Depois nós temos a possibilidade também de ver, ainda no mundo do trabalho, de ter um relatório do StarTrust Empreendedor, Entrepreneur, né? Que é voltado justamente para o empreendedor que não tem grande estrutura, que às vezes trabalha até sozinho, mas que tem parcerias, né? Que trabalha muitas vezes de casa, né? Então, esse é o StarTrust Empreendedor, especificamente voltado para a realidade dele. E por fim, a gente tem uma quarta avaliação, que é o StarTrust Personal, que nos ajuda a entender as nossas relações pessoais, de família, de amigos, como que estamos com relação ao nosso ambiente pessoal. Esses relatórios existem hoje em 4 idiomas. Então a pessoa pode responder no idioma que mais lhe convém. Nós temos isso em português, em espanhol, em inglês e em francês. A gente sempre recomenda para que o questionário seja respondido no idioma nativo, né? Então, esses idiomas nos ajudam, né, a ampliar nosso mercado, porque dessa forma, no mercado corporativo, por exemplo, por mais que eu vou trabalhar no Brasil, mas eu posso trabalhar com multinacionais. E tem uma grande vantagem desses testes é que a pessoa pode responder no idioma que quer e eu posso imprimir e gerar o relatório no idioma que quero. Olha que legal, né? Então isso é bacana, principalmente quando a gente trabalha com multinacional. Ou seja, a pessoa pode responder em português e você pode emitir o relatório em inglês, se você quiser, o outro idioma, tá bom? Vai ter mais idiomas que vão surgir, né, com o tempo, e também vai ter mais outros tipos de relatórios que vão vir também com o tempo. Né? Tem previsões na área educacional, tem outras previsões também na área política, na área do esporte. Enfim, a gente tem previsões de muito mais tipos de relatórios, questionários diferentes, cada um focado em um ambiente específico. Muito bem. Agora, uma vez que a gente contextualizou a confiança, o relacionamento, de quem que a gente está falando, que tipo de relação está falando, então a gente vai conseguir medir então isso, né? Que medição que a gente vai encontrar no StarTrust? Primeiro, a gente vai medir os 3 níveis, né? E a gente vai ver que a gente tem vários tipos de medições possíveis dentro dos 3 níveis. Então, a gente vai medir a autoconfiança, a confiança dada e a confiança recebida. A gente tem a possibilidade hoje de fazer uma autoavaliação, mas tem avaliação de competência. A gente está preparando agora, vai sair daqui a pouco a avaliação 360 graus. A gente consegue ter a média da equipe, né? A gente vai ter benchmark do mercado. Então, tudo isso aqui são medidas que vão ser propostas e que vão ser oferecidas dentro desse teste. Então, primeiro nós temos os 3 níveis. Como que a gente se posiciona com relação aos diferentes níveis da confiança? Depois, nós vamos ver os ambientes, né? Então, aqui nós estamos vendo aqui os 4 ambientes do ambiente corporativo, né? Dos relatórios, tanto do StarTrust Manager quanto do StarTrust Employee. Então,
Nós avaliamos a relação da pessoa com relação ao seu trabalho, à sua empresa, a relação dela com relação à sua hierarquia, a relação dela com relação à equipe, pode ser seus colaboradores ou pode ser seus pares, e a relação que ela tem com seus clientes e parceiros. Olha só, já dá uma boa volta daquilo que a gente tem de relação a nível de trabalho no mundo corporativo. Imagine quantas coisas a gente consegue tirar dessas informações. E depois a gente vai ter o que nós estamos fazendo. E aí vem a metodologia Star Trust, que nos traz 9 dimensões, né? Ou seja, 9 competências, 9 habilidades que nós precisamos ter para poder promover confiança. Cada uma dessas habilidades tem a sua dicotomia, ou seja, o seu oposto. Então, você vê que aqui na escala, de um lado eu promovo a confiança, do lado direito eu promovo a confiança, do lado esquerdo eu gero desconfiança. Vou passar em revista rapidinho as 9 dimensões da confiança para você conhecer. Olha só, nós temos primeiro a fé. A fé é a capacidade de crer, de acreditar numa coisa que eu não vejo. Às vezes as pessoas associam isso à religião, mas aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando da capacidade de acreditar numa coisa que eu não posso materializar. E ao contrário da fé, a dicotomia da fé é o ceticismo, as pessoas que precisam de prova para tudo, o famoso São Tomé, né? Depois nós temos a autenticidade. A autenticidade é ser verdadeiro, ser autêntico, né? E o contrário da autenticidade é a dissimulação, a pessoa que tem duas caras, a pessoa que é dissimulada, né? Que tem agenda oculta, a gente fala também. Depois nós temos o perdão. O perdão é a capacidade de virar a página. E a nossa capacidade, na verdade, de se libertar daquelas mágoas do passado, daquelas crenças limitantes que nos impedem de ir para frente. E o contrário do perdão é o rancor. Né? Aquelas mágoas, a gente fica preso ao passado e a gente, né, sempre fica remoendo aquelas emoções ou sentimentos ruins do passado. Depois nós temos a empatia. A empatia é a nossa capacidade de se conectar ao outro. E para se conectar ao outro, eu preciso aceitar as suas diferenças. Eu preciso respeitar o outro. Então, isso não quer dizer que eu tenho que concordar com ele, não é? Mas eu tenho que aceitar que ele pode ter uma opinião diferente para poder me conectar com ele. E o contrário da empatia é a indiferença, quando eu estou nem aí com o outro, né? Depois vamos ver que nós temos o foco. O foco é se concentrar no objetivo central, no objetivo presente agora. O contrário do foco é a dispersão. Pessoa que dá tiro para tudo que é lado, né? Depois nós temos a responsabilização. A responsabilização é a capacidade de assumir seu livre-arbítrio e também de assumir as consequências dos seus atos. O contrário da responsabilização é a vitimização. Pessoa que busca a culpada, terceirizar a culpa. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu sou vítima, né? Depois nós temos a coerência. A coerência é famosa, o famoso walk to the talk. Pensar, falar e fazer a mesma coisa, né? Ser coerente. E o contrário da coerência é a incoerência, né? Esse é fácil. Depois nós temos a cooperação. A cooperação é compreender o sentido do coletivo, o quanto eu impacto o coletivo e o quanto o coletivo me impacta a mim. E o quanto eu sou capaz de colaborar, cooperar com os outros. O contrário da cooperação é o individualismo, ou seja, ou cada um por si, olhar para o próprio umbigo. E por fim, nós temos a aprendizagem. A aprendizagem é capaz de aceitar que nós temos o direito de errar ou de fazer de forma diferente. E que por meio desta forma, de fazer as formas diferentes ou de aprender por nosso erro, nos permita aprender. Isso é fundamental quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de liderança, de delegação eficaz, né? A capacidade de aprender a partir dos seus erros. Isso não quer dizer que eu aceito o erro, pelo contrário, quando eu descubro um erro, eu corrijo ele, né? Mas mais que corrigir ele, eu aprendo com ele. E ao contrário disso é o imobilismo. Se eu não se eu não aceito que eu posso errar, eu não vou fazer nada, vou ficar travado, vou ficar imóvel, né? Se eu não dou a outra a possibilidade de fazer diferente quando eu vou delegar uma tarefa, por exemplo, também ele vai ficar imóvel, ele vai ficar parado lá, ele não vai se mexer.
né? Então, olha só que interessante. Eu quero chamar a atenção para você sobre, na verdade, do mesmo tempo, a modelização, que agora é visível, é didático, a gente consegue entender o que está por trás da confiança, mas que a confiança não é uma competência fácil. Por que não é uma competência fácil? Porque, na verdade, a gente tem aqui 9 dimensões multiplicado por 3 ambientes, por 3 níveis e multiplicado por 4 ambientes. Então a gente está cruzando tudo isso. E para isso, para facilitar essa leitura, esse cruzamento, nós criamos, então, os mapas de relacionamento, que são representados pelo que a gente chama de tabela Star Trust. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver justamente o cruzamento dessas diferentes informações. A gente consegue cruzar o que a pessoa faz, né, que são as dimensões, as linhas, como ela faz, que são as colunas à esquerda, né, que são os 3 níveis, e o que e com quem e aonde ela faz isso, que são os diferentes ambientes. Então a gente vê, por exemplo, aqui nesse mapa, imagina um mapa de calor, né, que as zonas azuis são as zonas em que nós temos problema de relacionamento. E o amarelo é onde a gente está bem. Então, de forma muito rápida, a gente consegue identificar o que está acontecendo. Porque, olha só, você pode se dar muito bem com sua equipe e se dar mal com sua hierarquia. Então, a confiança, ela precisa ser localizada, ela precisa ser identificada. Então, desta forma, a gente consegue ter umas leituras extremamente precisas do que está acontecendo e onde está acontecendo. Você vê que, por exemplo, aqui na segunda pequena tabela, a gente vê que em relação à hierarquia, a pessoa tem um problema com relação à sua autoconfiança e a confiança dada, né? Com relação aos seus clientes, você vê que o problema com relação aos clientes é na confiança dada. Então, com isso, a gente consegue trabalhar não só a interpretação, a leitura e tudo isso, mas a gente consegue trabalhar planos de ação. Planos de ação extremamente precisos, extremamente cirúrgicos. E, a partir disso, melhorar de forma rápida e ágil os relacionamentos dos nossos clientes, ou das nossas equipes, etc. Né? Então, a modelização do Star Trust, ela é única hoje no mundo. Não existe outra ferramenta capaz de hoje medir com tanta precisão, tanta assertividade a questão dos relacionamentos, né? Então, olha só, o que você vai poder fazer a partir disso? O que se isso te abra a partir disso como negócio? O que você vai poder fazer? Você vai poder fazer primeiro assessment. Né? O Star Trust é um assessment, é um teste que você aplica e você vai poder oferecer. Isso pode ser um produto de oferecer devolutivo, ou seja, a interpretação, né, a leitura e um plano de ação. Então, só isso já é um produto e te dá uma grande oportunidade de negócio porque é o único no mundo. Então, olha só a oportunidade que tem de você trazer uma coisa completamente inédita no mercado. O segundo tipo de serviço que você pode oferecer é palestras sobre a questão da confiança. Uma vez que você domina todos os conceitos da confiança, você pode criar sua própria palestra e oferecer isso para o mercado. O mercado tem uma demanda absurda desse tipo de tema hoje. Cada vez mais as empresas precisam trabalhar esse tema. Nós vimos isso no primeiro vídeo. Então, existe uma demanda crescente sobre esse tema da confiança. Então, mesmo sem aplicar teste nenhum, só o fato de você ter se formado, se certificado com relação à confiança vai te dar elemento para você poder fazer essas palestras, né? E se mostrar justamente como uma autoridade no seu mercado. Depois você pode oferecer serviços de coaching, de mentoring, né? Que seja a nível individual, que seja a nível de equipe, né? O acompanhamento das pessoas. E você vai perceber que, e talvez já percebeu, de que o relacionamento ele é responsável realmente por uma grande parte dos problemas que as pessoas vivem hoje em dia no trabalho. Então, quando a gente traz uma ferramenta precisa para poder fazer um acompanhamento e entender e trabalhar de forma precisa aquilo que tem que fazer, isso ajuda muito. A gente se torna muito eficiente, a gente tem resultado muito rápido, né? Depois você pode também oferecer e construir
treinamentos, workshop práticos em que você vai justamente aportar uma solução e você vai trabalhar acima de temas da atualidade do seu cliente, baseado na agenda do seu cliente, baseado naquilo que ele precisa resolver no curto prazo, baseado nas metas dele. Então são treinamentos, formações extremamente pragmáticas e precisas, né? E por fim, você pode também oferecer consultoria organizacional. Cada vez mais as empresas, justamente para trabalhar a questão da retenção dos seus funcionários, a gente viu o turnover, 43% de aumento de turnover com desconfiança. Trabalhar o tema da confiança, do clima organizacional, fazer pesquisa de clima organizacional, participar do ranking das melhores empresas para se trabalhar, isso é uma coisa crescente. Então, ajudar as empresas com consultoria organizacional com relação à cultura, com relação justamente a relacionamento dentro da empresa e fora da empresa, isso também traz muitas oportunidades. O que você achou? O que você achou sobre essa oportunidade de negócio? Tem bastante coisa para fazer, o mercado é gigante para ser explorado. É uma ferramenta que é muito nova no mercado e a nível global. Ou seja, se você é um pioneiro na sua região a trazer uma ferramenta dessa, com certeza você vai se destacar em muito com relação a esse tema e essa ferramenta. Isso pode te trazer oportunidade de negócio. Talvez você já trabalhe com desenvolvimento humano e você já tenha a sua carteira de cliente. Pensa só agora você poder chegar nesses mesmos clientes que já confiam em você, que já te conhecem, e trazer uma novidade para eles, trazer uma coisa nova para eles. Isso é uma grande oportunidade, não é mesmo? Bom, agora eu quero te falar justamente sobre qual um próximo passo, Como que você pode justamente chegar a entrar nesse mercado, o que você pode fazer para você realmente abraçar essa oportunidade. Então vamos lá. O primeiro passo, nós temos uma proposta que se chama a mentoria Business Trust and Growth. Essa mentoria é uma mentoria de negócio em que você faz a certificação, se forma a confiança, mas nós te ajudamos do zero a você se lançar no mercado. Isso com ferramentas prontas, com kits prontos de marketing, de palestras prontas, de workshops prontos. A gente te fornece todo um aparato pronto e treinado e preparado para você se lançar do zero nesse mercado. Mas nós reservamos isso para quem é empreendedor. Nós temos um processo seletivo em que nós avaliamos realmente a competência da pessoa em empreender, tá? Mas, se você tiver a fim de você dar o próximo passo no seu negócio, se hoje você ainda tem dificuldade para você se lançar, mas que você sinta que tem essa fibra empreendedor, talvez o BTG, Business Trust and Growth, é feito para você. E aí eu te convido, logo abaixo você vai ter alguns links para você se orientar e procurar ver quais são as próximas datas, quais são as condições para a contratação desse programa. Esse programa ele acontece ao vivo, online, mas ao vivo, é fechado turmas e as turmas são pequenas, são turmas extremamente restritas, por isso o processo seletivo, tá? Então, mas são turmas realmente VIP em que a gente acompanha individualmente cada um de vocês para poder garantir realmente que vocês decolam o mais rápido possível, tá? Então essa é a primeira oportunidade que você tem de se lançar nesse mercado da gestão da confiança. A segunda oportunidade é simplesmente você se certificar, você se formar, passar pela formação. Existem várias modalidades, existe a modalidade ao vivo e a modalidade EAD, dependendo, tem gente que prefere fazer isso online. As duas modalidades são muito interativas, tá? Então você vai ter exercício, práticas, não é só teoria, tudo isso aqui foi realmente planejado, construído de forma muito profissional para você se formar da forma melhor possível, Para nós queremos realmente que as pessoas que se formam realmente transmitem e sejam os melhores embaixadores que a gente poderia ter para desenvolver e promover essa ferramenta, esse tema da confiança, tá? Então, para isso também
nós somos seletivos com relação a essa certificação, essa formação. Esse aqui é exclusivo para quem já é coach, quem já é consultor de recursos humanos, quem já trabalha com desenvolvimento humano, tá? Então, se você está nessa condição, mas que você já tem um negócio, que já está rodando, você já tem cliente, você não precisa de desenvolver seu negócio, você só quer se formar confiança para agregar ao seu portfólio, então a certificação Star Trust é para você, tá bom? Ok. Com essa formação, você passa então a receber uma certificação internacional em confiança. Você tem um diploma, esse diploma é reconhecido a nível global, né, e te dá um acesso ilimitado à ferramenta Star Trust. Então, uma vez que você se forma e você tem acesso à plataforma, o uso é ilimitado, ok? Depois você vai ver todos os detalhes da proposta, mas já é um spoiler que eu já estou te fazendo, de dizer que você não vai precisar comprar crédito de teste para você usar o Star Trust. Isso é um grande diferencial que a gente traz para o mercado, de trazer essa possibilidade de ter um uso ilimitado da ferramenta uma vez formado. E a segunda coisa, que não é dos menores, é justamente uma grande oportunidade, é de você vir participar da comunidade Star Trust. Nós temos várias pessoas já ao redor do mundo que se formaram, que faz parte dessa grande comunidade ao redor do mundo. Nós temos pessoas já no Brasil, nos 4 cantos do Brasil, nós temos pessoas na Colômbia, nós temos pessoas no Costa Rica, nós temos pessoas no México, nós temos pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, nós temos pessoas na África, no Marrocos, na Tunísia, nós temos pessoas na França, nós temos pessoas na Suécia, nós temos pessoas em Portugal. Olha só, estamos em mais de 10 países com pessoas, né, que se formaram, né, ao Star Trust e que hoje estão sendo embaixador da confiança em cada um em sua região, né? Então, essa é uma comunidade muito rica, tem muitas trocas, muitas coisas, inclusive negócio acontece entre os advisors Star Trust. Isso é muito interessante, porque como a gente parte de uma mesma base de valores, né, todo mundo valoriza muito a confiança, isso acelerou muito os relacionamentos internos na comunidade. Essa comunidade é uma comunidade exclusiva para quem é certificado e quem se formou a confiança. Uma comunidade fechada, ok? E dentro dessa comunidade nós temos encontros, supervisões, mentorias e formação contínua. Então, uma vez que você se forma a confiança, você participa dessa comunidade, você passa a continuar a participar desse treinamento, dessa formação contínua que nós oferecemos lá dentro. Tem vários cases que estão sendo estudados, trocas de experiência, é realmente muito rico. Bom, mas talvez você me escutou até aqui e você talvez não se identificou porque talvez você não é coach, ou talvez não é empresário, não é empreendedor, ou talvez não trabalha com recursos humanos, mas mesmo assim você está interessado no tema da confiança, né? Nem todo mundo está se especializando em desenvolvimento humano. Mas não quer dizer que você não queira se formar confiança, não quer dizer que você não se interesse pelo tema. Talvez você ainda não está pronto para você se certificar, de repente você só tem um interesse em se desenvolver um pouco mais e aprender mais com a confiança a partir da metodologia Star Trust. Então, para isso, né, nós temos uma outra proposta para você. Nós criamos um treinamento 100% online que se chama o B-Trust Training. O B-Trust Training, ele te traz, na verdade, a oportunidade de você conhecer mais sobre a confiança. São vários módulos, várias aulas que foram colocadas numa plataforma EAD, 100% automatizada, né? Você parece estar num ambiente Netflix, né? Em que a gente vai te apresentar como promover a confiança, como você pode vender mais pela confiança, independentemente do seu negócio, e como você vai poder viver do mercado da gestão da confiança. E aí nós temos também, para quem participa do B-Trust Training, um bônus com uma super oferta no final, tá? Mas é isso é surpresa, tá?
Da mesma forma, quem entra e se forma com relação ao B-Trust Training também recebe um certificado também de participação do B-Trust Training, que é um certificado reconhecido também, tá? Ok? Bom, se mesmo assim você não se identificou com isso, eu tenho uma última proposta para você, e o melhor de tudo, essa proposta é 100% gratuita. 100% gratuita e ilimitado, tá? E sem nenhum compromisso, tá? Então não tem desculpa. Eu quero te convidar a testar gratuitamente o seu nível de confiança a nível pessoal. Ou seja, fazer o teste do StarTrust Personal, né? Conforme você vai preencher o cadastro, eles vão te perguntar o seu e-mail, e no e-mail que você cadastrou, você vai receber automaticamente o seu relatório. E no e-mail em que você recebe o seu relatório, você vai ter um link também para você assistir a uma devolutiva automatizado para te ajudar justamente a poder interpretar o seu relatório, né? Então é 100% automatizado, é 100% de graça e é 100% ilimitado. Eu insisto nisso porque eu quero te convidar a testar agora, mas também de repente repetir isso com frequência, de repente a cada 3 meses, 6 meses, ou que seja uma vez por ano. Como que está meu nível de relacionamento na minha família e meus amigos? Recebendo esse relatório, essa devolutiva, você já vai ter muita informação sobre como você lida com relação à confiança. Vai ser um grande aprendizagem. Então, independentemente de para qual tipo de formação você vai se orientar, eu te convido a você passar pela experiência de você medir o seu próprio nível de confiança, ok? Esse teste, esse link que você vai encontrar, você pode compartilhar ele com quem você quiser, tá? Na sua família, nos seus amigos, é gratuito e sempre será gratuito. O StarTrust Personal sempre será gratuito, tá ok? Então, fique à vontade também para você compartilhar isso com outras pessoas que possam se beneficiar. Bom, o que você achou desse segundo vídeo? Isso te motivou a ir mais à frente? Então, eu te convido agora a você olhar justamente na nossa proposta. Tem alguns links abaixo que eu te convido a clicar para você ver qual vai ser o próximo passo. Obviamente, nós estamos também à disposição se você quiser conversar conosco e ter, de repente, um primeiro bate-papo para entender, né, de forma mais personalizada tudo aquilo que é possível fazer. Eu espero ter te dado hoje uma visão geral do que você realmente pode fazer com esse tema da confiança. Nós vimos no primeiro vídeo o impacto da confiança na sociedade e essa grande necessidade que tem de trabalhar o tema da confiança. E hoje nós vimos justamente os elementos que compõem a confiança, essa metodologia consolidada que é a metodologia StarTrust e o que você pode fazer com isso e como você pode, então, participar dessa grande aventura de participar da comunidade StarTrust e se tornar um embaixador da confiança, uma autoridade sobre esse tema da confiança na sua região, no seu mercado, no seu nicho de atuação. Então eu espero que você tenha gostado, eu fico à sua disposição, eu espero você em breve nos próximos passos e de ver você pessoalmente nas formações StarTrust e na comunidade StarTrust. Eu te mando um grande abraço e eu te desejo muito sucesso.